Fala galera, hoje no Resumindo Animes, eu vou falar sobre o anime chamado Castlevania, onde Trevor, o último sobrevivente do clã Belmont, luta para impedir os planos do vampiro Drácula. Fiquem ligados que terão spoilers a seguir. Começamos vendo esqueletos de várias pessoas empaladas em Wallachia, no ano de 1455. Em seguida, uma mulher chamada Lisa apunhala e mata um morcego, enquanto vários outros fogem. Então ela vai até um enorme portão e bate. Assim que ele se abre, a moça entra. Lá dentro ela se depara com uma figura sombria e fala que vem da aldeia de Lupu, e estava ali porque queria ser uma médica. A figura começa a rodeá-la e pergunta se o que ela queria era aplicar sangue de galinhas nos camponeses. E Lisa fala para não a confundir com uma bruxa, e que todos lá já faziam esse tipo de coisa. Porém, ela acreditava na ciência, e que segundo as histórias, ali vivia alguém com conhecimentos secretos. Nessa hora, o homem sai das sombras e se apresenta como Vlad Drácula Tepes, e questiona o que ela dará em troca do seu conhecimento. Lisa responde que talvez possa lhe ensinar boas maneiras, pois ele não ofereceu algo para beber e nem mesmo pegou o casaco dela. Então Drácula comenta sobre beber o sangue da mulher, indagando se ela estava com prata, cruzes ou alho, e cheia de medos e superstições. A moça responde que comeu alho assado, pois era tudo que ela tinha, e também que não estava interessada em enganar os outros com métodos falsos, e sim apenas em curar pessoas. O vampiro então diz que ela é diferente dos outros humanos que conheceu, e a moça fala que talvez possa ajudá-lo a tolerar pessoas novamente, ou pelo menos fazer com que ele parasse de colocá-las em estacas. E Drácula diz que parou de fazer isso há tempos. Depois questiona onde fica a aldeia Lupu, e explica que o castelo é uma máquina capaz de se locomover. Lisa fala que ele deveria viajar mais, pois o mundo estava mudando e talvez ele gostasse. Nessa hora, eles chegam em um laboratório e a jovem fica maravilhada, dizendo que com aquele conhecimento, os camponeses teriam vidas mais longas, e não seriam tão supersticiosos. Drácula questiona por que ele deveria compartilhar aquilo, e Lisa responde que dessa forma ele estaria melhorando o mundo. Então o vampiro diz que achava que gostava da mulher. Após isso, 20 anos se passam, e vemos a cidade de Targoviste, onde uma mulher está na fogueira acusada de bruxaria. Logo em seguida, o prefeito vai até o bispo e pergunta se haviam coisas demoníacas na casa da mulher, e ele diz que sim, e que viu com os próprios olhos. Ele completa falando que das bruxas que caçou, nenhuma tinha uma coleção como a daquela. O homem questiona se precisava chegar até aquele ponto, e o bispo diz que a mulher chamava aquilo de ciência, e também fala que Lisa tinha ficado louca por não perceber que tudo aquilo era obra do demônio. Após isso, o prefeito começa a falar que estudou química por um tempo, mas recua ao ver o olhar acusador do outro. Em seguida, a moça na fogueira começa a chorar e pedir que não machuque aqueles homens, pois eles não sabem o que fazem. O político questiona com quem a moça está falando, e o bispo diz que Lisa está pedindo que o Satã não a vingue, e completa comentando que talvez reze uma pequena prece por ela. A mulher continua pedindo que não os machuque até ser coberta pelas chamas. Depois vemos Drácula chegando a uma aldeia e encontrando sua casa destruída. Uma senhora se aproxima levando flores e ele indaga o que houve com a sua esposa. A mulher diz que Lisa tinha sido levada pelo bispo, que iria jogá-la na fogueira. Ela continua dizendo que aquilo não era justo, pois Lisa era uma boa médica. Drácula questiona se ela estava sendo mantida na catedral, porém a senhora fala que Lisa já deveria estar morta nesse momento. Isso o deixa transtornado. O vampiro fala sobre o pedido de sua esposa, onde ela disse que se ele fosse amá-lo como um homem, deveria viver como um. Enfurecido, Drácula diz que iria fazer uma última bondade em nome de Lisa, e manda que a senhora saia de Wallachia e leve sua família. Drácula derrama lágrimas de sangue e fica completamente em chamas enquanto segura uma cruz, partindo do local em um grande portal de fogo. De volta ao bispo, ele e o prefeito conversam sobre a saúde do arcebispo ao redor da fogueira onde Lisa foi jogada, enquanto os cidadãos comemoram a morte da suposta bruxa. Em seguida, uma explosão gigantesca acontece na fogueira. A silhueta do vampiro aparece nas chamas, questionando o que fizeram com sua esposa. Drácula se apresenta e o prefeito assustado diz que ele deveria ser apenas um mito. Ele questiona novamente o que fizeram com sua esposa, e o bispo responde que ela era uma bruxa. Drácula rebate dizendo que Lisa era uma cientista, e a única coisa que justificava a insuportável existência da humanidade nesse planeta. O bispo fala que o vampiro não existia de verdade, e era apenas um pretexto para a prática de magia negra. Isso o deixa mais furioso, então ele dá um ano aos habitantes de Wallachia antes de destruir toda a vida humana do local. Por fim, Drácula desaparece em um turbilhão de chamas, que faz chover bolas de fogo na cidade, causando ainda mais pânico nos habitantes. Momentos mais tarde, Drácula está em seu laboratório, se preparando para invocar o exército das profundezas, em um processo que levaria exatamente um ano. Ele estava com tanta raiva que até quebra uma mesa e as coisas que estavam nela. Quando Alucard aparece, ele diz para não fazer aquilo, pois se fizesse, pessoas tão inocentes quanto sua esposa iriam morrer. Drácula fala que aquela mulher era o único motivo para ele tolerar a raça humana, e que não existem mais inocentes que qualquer um poderia ter se manifestado e se recusado a agir como um animal. Alucard comenta que apesar de sentir o mesmo luto, não permitiria que ele fizesse aquilo. Então, enfurecido, Drácula parte para cima de Alucard. Após isso, um ano se passa, e vemos a cidade de Targoviste durante um festival. O arcebispo aparece e começa a fazer um discurso onde fala dos acontecimentos de um ano atrás. Ele diz que aquilo tinha sido apenas uma enganação do demônio, pois o tempo havia se passado e eles continuavam ali, com a paz intacta.
O céu então começa a escurecer e uma chuva de sangue se inicia. Depois, criaturas macabras despencam do céu e a catedral é destruída e tomada por chamas. Nesse momento, a silhueta de Drácula surge nas chamas e condena o fato dos aldeões estarem reunidos para comemorar o dia em que mataram a sua esposa. Em seguida, uma fortaleza sombria surge no meio da cidade, de onde saem morcegos gigantes que finalizam as pessoas e destroem o lugar. Após todos em Targovist serem mortos, a silhueta de Drácula aparece em meio aos corvos, mandando as criaturas transformarem a cidade em um cemitério para sua amada. E depois disso, ele ordena que os monstros cuspidores de fogo continuem destruindo todas as cidades de Wallachia, e que matem pelo único amor verdadeiro que ele conheceu, e pela vida de ódio sem fim diante dele. Em seguida, vemos uma taverna onde Trevor Belmont vê dois homens falando sobre uma cabra, quando um terceiro aparece, pede uma cerveja e conta que o exército de Drácula foi visto varrendo o oeste. Eles debatem se as criaturas chegariam até ali, e falam que os monstros estavam próximos de uma cidade chamada Grazit. Um deles diz que nessa cidade só tem burgueses que mereciam ser destruídos. Também fala dos Belmonts, uma família antiga, bastante odiada, e que deveria ter sido extinta segundo ele, pois esses ricos só sabiam brigar entre si pelo poder e prejudicar os pobres. Nessa hora, Trevor vai até o balcão e pede uma cerveja. O barman solicita primeiro que ele mostre o dinheiro, então o rapaz começa a procurar moedas nos bolsos e acaba deixando à mostra o símbolo de sua família estampada no peito. Isso faz os homens partirem para cima dele, questionando se ele era um Belmont, mas Trevor diz que não conhece esse pessoal. Depois, desiste da bebida e fala que vai embora, porém é impedido, e ouve que tudo que estava acontecendo de ruim era culpa dele e de sua família, que mexiam com magia negra. O rapaz então responde que os Belmonts caçavam monstros, mas o cara insiste e fala que eles foram excomungados da igreja, e perderam todas as suas posses por serem pessoas ruins. Trevor tenta ir embora mais uma vez e novamente é impedido, dessa vez com o homem lhe acertando um soco e um chute nos Países Baixos. Nessa hora, ele assume ser o último dos Belmonts e a pancadaria recomeça, com o rapaz revidando os golpes. A briga se estende por um tempo e no fim das contas ele acaba saindo do bar após acabar com os homens. Na manhã seguinte, ele desperta debaixo de uma árvore, do lado de fora da cidade de Grazit, e vendo alguma das criaturas que assolavam o local. Depois Trevor caminha até a entrada e vê que o lugar se encontra em ruínas, com várias cabeças empaladas em estacas. Como o portão de entrada estava bloqueado com escombros, ele resolve entrar por uma saída de esgoto. Já dentro dos muros, tudo que encontra são pessoas desabrigadas, morte e destruição. O rapaz logo chega até o centro da cidade, vai até uma barraca e pergunta o que consegue comprar com uma moeda. A vendedora responde que um pouco de cabra seca e diz que nunca ouviu por ali. Trevor fala que só está de passagem, que vai levar a carne e questiona se o local havia uma tentativa de se defender. A mulher responde que eles não precisavam, pois ali tinha uma tribo de Speakers, que são do grupo de nômades focados em manter as tradições orais, e que por conta disso, os demônios os deixavam em paz, contando que façam o que deve ser feito. Ele então paga a mulher, começa a andar pela feira e a conversar com alguns cidadãos. Um deles lhe conta a história do soldado adormecido, que foi um grande herói há centenas de anos e que agora repousa sobre as catacumbas, esperando a hora que precisarem dele novamente. O homem avisa Trevor para não contar isso para ninguém, pois o novo bispo odiava as tradições antigas, e completa falando que os monstros do Drácula aparecem à noite e o clérigo aparece de dia. Depois disso, uma aldeã diz que em sua opinião foram os Speakers que fizeram o soldado adormecido adoecer, e por isso eles estavam indefesos. Outro aldeão fala que o bispo iria resolver tudo, e era só seguirem o que ele mandava. Em seguida, ao caminhar pelos becos da cidade, o rapaz vê dois padres intimidando um Speaker. Um dos agressores diz que os supostos magos foram avisados para ir embora até o pôr do sol do dia anterior, e como ele não foi, iria sofrer as consequências. Então, o homem se prepara para golpear o velho, mas Trevor lança seu chicote, tira a arma da mão dele e de quebra lhe arranca um dedo. A mando do padre ferido, o outro puxa uma faca e parte para cima do jovem Belmont, que domina a luta com facilidade, arranca o olho dele com uma chicotada e os manda irem embora e nunca mais incomodarem o idoso ou alguém de seu povo. Os dois se vão e o velho se apresenta como Elder e o agradece pela ajuda. Depois disso, o jovem se oferece para acompanhar o ancião até a sua caravana, mas ele lhe diz que os Speakers estavam estabelecidos na cidade e que não possuem nenhuma caravana. No entanto, o convida para ir até seus alojamentos. No caminho para lá, Trevor pergunta quantos dos grupos estavam ali, e o velho responde que são 11, apesar dele insistir que fossem contados como 12, pois um estava desaparecido. Ao chegarem até a frente de uma casa, Elder pede que o rapaz entre e conheça seu povo. Assim que entram, um dos Speakers chamado Arne se adianta e fala que estava preocupado com o senhor, pois ele havia saído cedo demais. E o ancião responde que era necessário oferecer ajuda ao povo. Depois conta que encontrou alguns padres e foi salvo por Trevor, mas que temia que isso poderia trazer problemas no futuro. O jovem questiona o que Belmont havia feito. Ele responde que está fora de forma e que os dois ainda estão vivos. Então o rapaz indaga se ele usou violência contra os homens do bispo, e o velho diz que os Speakers mais jovens acreditavam que a força das palavras vale mais do que ações. Trevor
Trevor diz que as palavras são o que aquele povo sabe usar de melhor e que os conhece, pois sua família sempre se deu muito bem com eles, apesar de seu pai ter brigado com uma vez. Ouvindo isso, o jovem fala que speakers nunca brigam, e Trevor explica que isso aconteceu porque seu pai havia pedido que ele transcrevesse suas histórias em um papel. E Elder fala que eles sempre protegem suas tradições orais. Em seguida, oferece algo para comer, e o Belmont diz que prefere uma bebida. Então ele pede que Arnie pegue água para o homem, e Trevor se mostra desapontado, pois esperava outro tipo de bebida. Pouco depois, ele questiona o porquê de um povo nômade como os Speakers estarem tanto tempo no mesmo lugar. Arnie pergunta como ele sabia disso, e o caçador de monstros diz que alguns dos locais os estavam ocupando pela praga. O jovem então fala que aquilo era coisa da igreja, e Elder completa falando que eles fazem isso para desviar o foco, e as pessoas não perceberem que foi culpa deles a volta de Drácula e seu exército. Então ele conta que os Speakers estavam na cidade quando a igreja queimou a esposa do vampiro, a acusando de bruxaria. Trevor lamenta isso e diz que eles não responderam sua pergunta sobre o porquê de terem ficado ali tanto tempo. Elder fala que não há estrutura na cidade, nem médicos ou qualquer tipo de ajuda, e o grupo não abandona os necessitados. Após isso, conta a mesma história que o Aldeon tinha contado mais cedo, sobre o soldado adormecido. Depois indaga o que Trevor sabia sobre os Speakers. Ele lhe mostra o brasão dos Belmonts e diz que sabia muita coisa sobre aquele povo, como o fato deles serem nômades que juntam conhecimento, memorizam e carregam histórias de formas verbais, além de que eles coletam conhecimento oculto e alguns integrantes praticavam magia. Arnie comenta que achou que essa família havia acabado, e Trevor diz que essa é uma maneira educada de dizer que eles foram exilados, odiados e expulsos de seu lar. Nessa hora, Elder fala que por ser um Belmont, ele possui um conhecimento de magia, de forma que entenderia que só porque se descobre uma história sobre o seu passado, não significa que ela começou lá, e conta que os Speakers mais sábios falam que o tempo não é absoluto, sendo possível saber histórias sobre o futuro. O Belmont questiona se o velho acreditava que realmente existia um herói adormecido, e se estava ali para esperá-lo. Então ficamos sabendo que o Speaker desaparecido tinha ido até a cidade para procurar o soldado da lenda, na esperança de que o herói salvasse todos, mas que depois desapareceu e as buscas por ele não foram bem sucedidas. Depois disso, o velho pergunta quais são os planos de Trevor. O homem responde que quer encontrar comida, se embebedar e seguir em frente. Arnie questiona se seria só isso, e ele fala que talvez encontrasse a sombra de uma árvore para observar o espetáculo, enquanto as pessoas de bem têm mortes horríveis. Elder então indaga se o jovem não tinha compaixão, e o Belmont conta que sua família era a única que conseguiria enfrentar o exército de Drácula, mas a igreja não permitiu, então que tivessem boa sorte. O ancião fala que as pessoas de bem em Wallachia não tinham culpa, e Trevor diz que para que os homens ruins ganhem poder, basta que as pessoas comuns se afastem e fiquem caladas. Diante dessa falta de sensibilidade, Elder diz para que ele se fosse e encontrasse um lugar de onde poderia vê-los morrer. Trevor o manda ir embora também, mas Arnie fala que o Speaker desaparecido era neto do velho, e que eles não poderiam abandoná-lo, pois mesmo morto não era de costume do seu povo fazer isso. Então Elder diz que eles estão ali pelas pessoas de Grazit, e Arnie concorda, mas fala que também ficam porque tem esperança. Nessa hora, o Belmont se oferece para recuperar o corpo do jovem em troca do velho ir embora, aguardar do lado de fora da cidade e ajudar os necessitados quando as hordas de Drácula finalmente devastarem o local. Arnie pergunta por que ele faria isso, e o Belmont responde que logo as pessoas de bem viriam atrás deles, pois estavam falando sobre isso no mercado, e que sabe o que é ser perseguido pelo próprio país. Depois repete se eles iriam embora, e Elder acaba aceitando esses termos. Trevor então pega a maçã de um dos Speakers, e encerramos com ele do lado de fora da casa, dando uma mordida na fruta e indo em direção às catacumbas. Fala galera! Se vocês tivessem nascido em uma família de caçadores de monstros, qual deles você iria atrás primeiro? Me contem nos comentários. E se uma guerra entre vampiros e humanos começasse, o que você faria? Quer saber como a organização Hellsing está se defendendo contra esses vampiros? Então clique aqui nesse vídeo, ou aproveite para assistir outras sugestões aqui do Resumindo Animes. Muito obrigado por assistir e até o próximo.